intenção aqui não é caracterizar uma mãe narcisista, mas fazer o caminho contrário para a gente tentar humanizar a relação de uma mulher com os filhos, né? A relação materna. Nós sabemos que a mulher vai exercer múltiplas funções e papéis sociais ao longo da vida, assim como os homens. Então nós seremos filhas, podemos ser esposas, trabalhadoras, amigas, voluntárias no projeto, líderes religiosas e também mães. A maternidade é um papel social possível de ser desempenhado por uma mulher, né, cis ou trans. E nós vamos concordar que esses papéis nos colocam em relação com as demais pessoas, não é mesmo? E nós vamos para essas relações com as características e recursos que adquirimos ao longo da vida, ou que nascemos, né, que nos foram natos. E nós vamos continuar concordando que as relações, todas elas podem ter embaraços, e vez ou outro o caldo vai entornar. E aí chegamos à maternidade, e é aqui que é o engodo, né? Porque parece que nós até podemos ser pessoas difíceis, relapsas, mas na maternidade não. E se estamos falando que os papéis implicam uma relação, então desempenhamos uma relação materna com os filhos. E a gente vai entrar com as nossas características, aquelas que vieram antes da maternidade, as que a gente construiu com a maternidade, e aquele serzinho que a gente está criando também vai entrar nessa relação com as características dele, né? O que veio com a configuração de fábrica, o que a gente conseguiu imprimir, o que foi impresso pelo ambiente, né? Pela família, pela escola. Então ali a gente vai estar de fato numa relação. E essa relação, gente, ela pode ser disfuncional, prejudicial e adoecedora? Sim, ela pode. E parece também que esse mito da maternidade, ele não consome somente as mães, mas também os filhos que esperam perfeição de uma redes mortal. E aí, se a gente sai do esquadro, se a mãe não é essa divindade toda, podendo até provocar mágoas e feridas, isso não pode ser mesmo normal, né? Ela só pode mesmo ter um transtorno. E essa conversa é pra gente ter cuidado com os carimbos, com os determinismos, porque essa mãe, carimbada como narcisista, pode ser só uma mãe difícil mesmo. A gente pode ser difícil e ter transtorno, né? É possível. Ou essa mulher pode ser uma pessoa que carrega o mundo nas costas e está ali disfuncional em todas as relações, precisando inclusive de cuidado. E pode ser também que a relação com essa mãe não seja boa porque vocês são diferentes. E um outro ponto é esperado que a mulher que se torna mãe seja cuidadosa no processo de criar um outro ser humano para o mundo e que ela deve, dentro das possibilidades, aprender recursos para ser uma figura de segurança e afeto para os filhos, não que seja fácil. E é tão difícil que é uma tarefa para, no mínimo, 2 pessoas, né? A mãe e o pai. E falando no pai, parece que não há muita preocupação de enquadrá-lo em transtorno, já que a tendência é minimizar e relativizar as falhas cometidas pelos homens. A mesma medida não vale para as mães. E a gente tem que atentar para o que a história já relegou as mulheres, né? Bruxas para serem queimadas, loucas para serem internadas. E agora, será que nós vamos criar as narcisistas para serem isoladas?